Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Na curva da estrada de terra que serpenteia por dentro do sertão de Minas Gerais, onde o céu parece mais estrelado que em qualquer outro lugar do mundo, existia o pequeno sítio da Dona Zulmira. A propriedade não era das mais grandes, mas tinha de tudo um pouco. Um terreiro bem batido onde secava o café, uma horta com verduras frescas, um galinheiro cheio de vida, algumas árvores de fruta e uma casa simples de tijolo e telhado antigo que já tinha visto pelo menos 3 gerações da família passar por suas portas. Dona Zulmira morava sozinha desde que o marido, o finado seu Antônio, partiu dessa para melhor fazendo uns 5 anos. Os filhos já tinham se mudado para a cidade grande em busca de trabalho mais leve que o da roça. Vez ou outra vinham visitar, principalmente em feriado e fim de ano, mas a maior parte do tempo era só ela, Deus e os bichos de criação por ali. Quem via de longe achava que Dona Zulmira era frágil por causa da idade avançada e do corpo miúdo, mas quem conhecia sabia que ela era feita de fibra forte, dessas que nem tempestade nem seca consegue quebrar. Acordava com as galinhas antes mesmo do sol riscar o horizonte, e só ia para a cama quando a lua já estava alta no céu. Plantava, colhia, cozinhava, cuidava da lida toda sozinha e ainda achava tempo para rezar seu terço e escutar o rádio velho que ficava na cozinha. O sítio ficava um tanto afastado das outras propriedades da região. O vizinho mais próximo era o seu Juvenal, que morava a uns 2 quilômetros dali, do outro lado do corgo que cortava as terras. A única companhia constante de Dona Zulmira era o cachorro Valente, um vira-lata caramelo que latia para tudo quanto era ruído diferente e dormia debaixo da cama dela desde que era um filhotinho. Tinha também as galinhas, o papagaio louro, herança do finado marido, e 2 vacas leiteiras, mas nenhum deles era de conversar, claro. Tudo começou numa quarta-feira de lua cheia. Fim de maio, época que as noites já começam a esfriar um pouco mais no interior mineiro. Dona Zulmira tinha terminado de guardar as panelas do jantar quando escutou um barulho estranho vindo lá dos fundos da propriedade, onde tinha uma moita de bambu e uma mangueira antiga que ninguém tinha coragem de cortar porque diziam que dava azar mexer em árvore tão velha. No começo, ela pensou que fosse algum animal selvagem, talvez uma raposa ou até mesmo uma onça pequena. Aquela região ainda mantinha alguns pedaços de mata preservada e não era incomum que bichos aparecessem de vez em quando procurando comida. Mas o Valente, que sempre ficava agitado quando sentia cheiro de bicho do mato, estranhamente não latiu nenhuma vez. Pelo contrário, o cachorro, que sempre foi corajoso, se encolheu debaixo da mesa da cozinha, tremendo como se estivesse vendo coisa que gente não vê. Valente, que é isso, menino? Perdeu a coragem? Vamos lá fora ver o que está acontecendo. Dona Zulmira chamou, mas o cachorro se recusou a sair do seu esconderijo. Contrariando todo o bom senso e as histórias que sua própria mãe contava sobre nunca sair de casa depois que o sol se põe, a senhora pegou uma lanterna velha e foi até a porta dos fundos. Quando abriu a porta, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Não era um frio normal, era um frio que parecia entrar até nos ossos, daqueles que nenhuma colcha de lã resolve. O terreiro normalmente ficava iluminado pela luz da lua cheia, mas naquela noite, apesar do céu estar limpo, parecia que a claridão não conseguia chegar até o chão de terra batida. Era como se uma sombra grande estivesse cobrindo tudo. Dona Zulmira apontou a lanterna em direção à moita de bambu e deu 2 passos para fora. O vento soprava fraco, fazendo as folhas das árvores balançarem de um lado para o outro, criando sombra que dançavam no chão. Ela percebeu que tinha algo de errado no ar. O cheiro da terra, que sempre foi tão familiar,
parecia misturado com um odor diferente, um cheiro de coisa podre, de coisa antiga, como se alguém tivesse aberto um túmulo muito velho ali perto. Quando a luz da lanterna alcançou a moita de bambu, Dona Zulmira viu algo que fez seu coração quase parar de bater. Entre os bambus havia uma sombra mais escura que a noite, uma forma que não era de bicho nem de gente, mas que parecia observá-la com intensidade. Não tinha olho, nem boca, nem feições. Era apenas um borrão negro que se mexia devagar, como se respirasse. O que mais assustou a senhora foi que, mesmo sendo apenas uma mancha escura, ela tinha certeza que aquela coisa estava olhando diretamente para ela. A lanterna piscou 3 vezes e apagou. Dona Zulmira tentou fazê-la funcionar novamente, mas foi em vão. Com o coração disparado, ela deu meia volta e correu de volta para dentro de casa, trancando a porta e passando a chave 2 vezes. O valente continuava encolhido debaixo da mesa, ganindo baixinho como uma criança assustada. "Virgem Maria, me proteja", sussurrou enquanto fazia o sinal da cruz repetidas vezes. Ela não era de se assustar fácil. Tinha enfrentado cobra no quintal, onça perto do galinheiro, até ladrão de gado uma vez. Mas aquilo era diferente. Aquilo não era desse mundo. Naquela noite, Dona Zulmira não conseguiu dormir. Ficou sentada na sala, com o terço nas mãos, rezando todas as orações que conhecia. O valente não saiu de perto dela nem 1 minuto. Lá fora, o silêncio era perturbador. Nem grilo, nem sapo, nem passarinho noturno se ouvia. Era como se todos os seres vivos tivessem fugido ou se escondido. Quando o dia amanheceu, Dona Zulmira ainda estava acordada, os olhos vermelhos de cansaço, mas o corpo ainda tenso. Com a luz do sol entrando pelas frestas da janela, ela finalmente criou coragem de sair. Precisava ordenhar as vacas, dar comida para os bichos. A vida na roça não para, só porque algo estranho aconteceu. Saiu devagar, observando cada canto do terreiro, mas não havia nada de anormal à luz do dia. As galinhas ciscavam normalmente. O papagaio repetia suas palavras de sempre. E até o valente parecia ter esquecido o medo da noite anterior, correndo atrás de uma borboleta como se nada tivesse acontecido. Dona Zulmira foi até a moita de bambu, onde tinha visto aquela coisa estranha. Não encontrou nada além de algumas folhas secas no chão e uma pegada grande, que não parecia ser de nenhum animal que ela conhecesse. A pegada era funda, como se algo muito pesado tivesse pisado ali, mas não tinha formato definido. Era mais uma marca redonda afundada na terra. "Talvez eu esteja ficando velha demais e imaginando coisa", pensou ela, tentando se convencer que tudo não passou de um susto bobo causado pela solidão. Mas no fundo do coração, sabia que tinha visto algo real, algo que não devia estar ali. Os dias foram passando e nada de estranho aconteceu. Dona Zulmira quase conseguiu esquecer aquela noite, atribuindo tudo ao cansaço ou talvez a uma visão causada pela idade. Mas na quarta-feira seguinte, exatamente 1 semana depois, quando a lua cheia apareceu novamente no céu, a sensação ruim voltou. Dessa vez, começou com os bichos. Primeiro as galinhas ficaram agitadas, cacarejando alto como se um predador estivesse por perto. Depois foi o papagaio, que normalmente dormia cedo, começou a repetir: "Cuidado, cuidado", sem parar. Uma palavra que Dona Zulmira nem lembrava de ter ensinado para ele. E por fim o valente, que se escondeu debaixo da cama antes mesmo do sol se pôr completamente. Dona Zulmira tentou ignorar os sinais. Fechou todas as janelas e porta, acendeu vela em frente às imagens do santo que tinha na sala e tentou se concentrar no terço. Mas então veio o cheiro. Aquele mesmo odor de coisa podre, de terra, de cemitério, entrando por debaixo da porta, pelas frestas da janela, pelos buracos do telhado, invadindo a casa como uma névoa invisível, mas palpável. A senhora sentiu o estômago revirar. O cheiro era tão forte que parecia grudar nas paredes, nos móveis, nas roupas. Ela cobriu o nariz com um pano,
mas não adiantou muito. Era como se o odor conseguisse atravessar qualquer barreira. E então ela ouviu passos pesados no terreiro. Não eram passos de gente, nem de bicho de quatro patas. Era um som arrastado, como se algo muito grande e pesado estivesse se movendo lentamente em volta da casa, circulando, rodeando, procurando uma forma de entrar. O coração de Dona Zulmira batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o terço. Ela tentou rezar, mas as palavras não saíam. Os passos foram ficando mais próximos, até pararem em frente à porta da frente. Houve um momento de silêncio absoluto, nem o vento lá fora se atrevia a soprar. E então, 3 batidas fortes na porta fizeram a madeira velha tremer nas dobradiças. Tum, tum, tum. Dona Zulmira não se moveu. Prendeu a respiração e ficou olhando fixamente para a porta, como se pudesse ver através dela. O valente soltou um ganido baixo, tão baixo que parecia mais um suspiro de medo. Mais 3 batidas, dessa vez mais forte. Tum, tum, tum. A vela que estava acesa em frente ao santo apagou de repente, sem vento nem nada que justificasse. O escuro tomou conta da sala, exceto pela fraca luz do lampião a querosene que ficava no canto. "Quem tá aí?" Dona Zulmira finalmente criou coragem para perguntar, sua voz saindo trêmula e fraca. Nenhuma resposta veio, apenas o silêncio e depois, lentamente, o som de algo se arrastando ao redor da casa em direção aos fundos. Com as pernas bambas, mas movida por uma coragem que nem ela sabia de onde vinha, Dona Zulmira se levantou e foi até a janela dos fundos. Afastou um pouquinho a cortina e espiou lá fora. O que ela viu fez seu sangue gelar nas veias. No meio do terreiro, iluminada pela luz da lua, estava a mesma sombra da semana anterior, mas agora parecia maior, mais sólida. Continuava sem forma definida, mas agora tinha uma altura que ultrapassava o telhado da casa. Era como uma coluna de escuridão que se mexia levemente, como se fosse feita de fumaça negra e densa. E tinha algo mais. Dessa vez, na base daquela sombra, Dona Zulmira conseguiu distinguir o que pareciam ser 2 pés enormes, desproporcional, com dedos longos que afundavam na terra do terreiro a cada passo. Era dali que vinham as marcas que ela tinha encontrado dias antes. A sombra parou no meio do terreiro e pareceu virar na direção da casa, como se soubesse que estava sendo observada. Dona Zulmira largou a cortina rapidamente e se afastou da janela, o coração quase saindo pela boca. Mas o medo a paralisou antes que pudesse correr e ela ficou ali, tremendo, a poucos passos da janela. Então ela ouviu um som que nunca tinha ouvido antes. Um som baixo e grave, como um lamento distante, mas que não parecia sair de uma garganta humana. Era como se a própria escuridão lá fora estivesse gemendo, chamando por algo ou por alguém. O som foi aumentando, aumentando, até se transformar numa espécie de zumbido que fazia as paredes da casa vibrar. Os vidros da janela começaram a estremecer em suas molduras, as panelas penduradas na cozinha a tilintar umas contra as outras, e o santo na prateleira a balançar perigosamente. Dona Zulmira caiu de joelho, cobrindo os ouvidos com as mãos, sentindo como se sua cabeça fosse explodir com aquele barulho terrível. O valente uivava de dor, rolando pelo chão como se estivesse tendo uma espécie de ataque. E então, tão repentinamente como começou, tudo parou. O silêncio voltou, pesado e opressivo. Dona Zulmira ficou parada no mesmo lugar, sem conseguir se mexer, sem conseguir pensar direito. Quando finalmente conseguiu se levantar, suas pernas estavam dormentes. Ela caminhou com dificuldade até a janela e olhou novamente para fora. A sombra tinha desaparecido. O terreiro estava vazio, iluminado pela lua, aparentemente normal. Mas havia algo diferente. As plantas ao redor da casa, que antes estavam verde e saudável,
Agora pareciam murcha, como se toda a vida tivesse sido sugada delas. E no exato lugar onde a sombra tinha estado, a terra parecia queimada, formando um círculo perfeito onde nada mais cresceria. Naquela noite, Dona Zulmira não dormiu de novo. Ficou acordada até o amanhecer, rezando, pedindo proteção. Quando o sol nasceu, ela foi direto à cidade, caminhando os 5 quilômetros pela estrada de terra, determinada a falar com o padre da igreja local. Padre Joaquim era um homem de meia idade, que já tinha ouvido muitas histórias estranhas ao longo dos anos, servindo aquela comunidade rural. Mas, quando Dona Zulmira terminou de contar o que tinha acontecido, até ele estava pálido. A senhora tem certeza que não era um ladrão, ou talvez um animal selvagem? Perguntou ele, querendo acreditar numa explicação mais simples. Padre, eu já vi de tudo nessa vida. Sei diferenciar um bicho ou uma pessoa de... seja lá o que for aquilo, respondeu Dona Zulmira, sua voz firme apesar do medo que ainda sentia. Aquilo não era desse mundo. Era como se fosse feito de escuridão pura e tinha um cheiro de morte que nenhum ser vivo poderia ter. O padre coçou o queixo, pensativo. Há muitas histórias nessa região, Dona Zulmira, coisa antiga, de antes mesmo dos portugueses chegarem. Os índios que viviam aqui falavam de espíritos guardiões da terra que ficavam furiosos quando alguém perturbava lugares sagrados. A senhora mexeu em algum lugar antigo da propriedade? Cavou em algum lugar que nunca tinha mexido antes? Dona Zulmira pensou por um momento. Faz umas 3 semanas, eu comecei a abrir um poço novo perto daquela moita de bambu. O antigo estava secando e pensei em fazer outro mais fundo. Achei umas pedras estranhas lá embaixo com desenho esquisito, mas não dei importância e continuei cavando. O padre franziu a testa. Que tipo de desenhos, Dona Zulmira? Uns riscos que pareciam cobra, umas marcas redondas como se fosse olho e uns triângulos um dentro do outro. Pensei que fosse coisa de índio e não dei muita importância. O padre se levantou, visivelmente preocupado. Dona Zulmira, a senhora pode ter perturbado algo muito antigo e poderoso. Aquelas terras eram de um povo indígena que acreditava que certos lugares eram portais para o mundo dos espíritos. Eles marcavam esses lugares com símbolos para avisar que ninguém deveria mexer ali. E o que eu faço agora, padre? Não posso abandonar minha casa. É tudo que eu tenho. Vou até lá com a senhora. Vamos fechar esse poço e fazer uma bênção especial. Talvez isso acalme, seja lá o que for que a senhora despertou. Naquela mesma tarde, o padre Joaquim, acompanhado do coroinha Tião e carregando sua Bíblia e água benta, seguiu com Dona Zulmira até o sítio. Quando chegaram, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. O poço que Dona Zulmira tinha começado a cavar ficava a uns 50 metros da casa, perto da moita de bambu. Era um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade, com pedras espalhadas ao redor, algumas delas com os tais desenhos que ela tinha mencionado. O padre se ajoelhou perto das pedras e as examinou com cuidado. São símbolos de proteção e aviso, murmurou ele. Este lugar deveria permanecer intocado. Eles trabalharam rápido, enchendo o buraco novamente com a terra que tinha sido retirada. O padre aspergiu água benta por toda a área e recitou orações em latim que Dona Zulmira não entendia, mas que soavam poderosas e antigas. Quando terminaram, já estava quase completamente escuro. O padre insistiu em ficar para passar a noite, dizendo que queria ter certeza de que tudo ficaria bem. O coroinha, um rapaz de uns 15 anos, parecia nervoso, mas não disse nada. Eles jantaram em silêncio. O valente, que normalmente não gostava de estranho, parecia aliviado com a presença do padre, ficando sempre perto dele, como se sentisse que aquele homem poderia protegê-los. A noite caiu por completo e a lua cheia surgiu no céu, grande e brilhante. Todos estavam tensos, esperando, escutando cada ruído da noite.
Mas as horas foram passando e nada aconteceu. Nenhum cheiro estranho, nenhum som de passos, nenhuma sombra no terreiro. Parece que deu certo, disse o padre por volta da meia-noite, parecendo aliviado. Fechamos o portal a tempo. Mas a tranquilidade durou pouco. Pouco depois da 1 da manhã, o valente começou a rosnar baixinho, olhando fixamente para a porta da cozinha. Os pelos do seu pescoço estavam eriçados e ele mostrava os dentes como se estivesse vendo algo terrível. O cheiro veio primeiro, mais forte do que nunca. Depois, o som de passos pesados, circundando a casa lentamente. O padre se levantou segurando a Bíblia contra o peito como um escudo. Dona Zulmira e o coroinha se encolheram no canto da sala, rezando em voz baixa. Não tenham medo, disse o padre, mas sua própria voz tremia. A fé é nossa proteção. As batidas na porta foram tão fortes dessa vez que a madeira rachou no meio. Tum, tum, tum. A casa inteira estremeceu com o impacto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou a rezar o padre em voz alta, estendendo um crucifixo na direção da porta. Eu ordeno que esta presença maligna se afaste desta casa e destas terras. Um uivo terrível veio de fora, um som que parecia misturar raiva, dor e uma tristeza antiga e profunda. O som era tão alto e tão puro em sua angústia que fez os ouvidos de todos zumbirem. A porta explodiu para dentro, lançando estilhaços de madeira por toda a sala. O padre foi jogado para trás pela força, caindo sobre a mesa e derrubando o lampião, que se apagou imediatamente. No vão da porta não havia nada visível, apenas escuridão. Mas era uma escuridão que parecia viva, que pulsava e se movia, como se tivesse vontade própria. E dela vinha aquele cheiro insuportável de morte e podridão. O padre se levantou cambaleante e ergueu o crucifixo mais uma vez. Pelos poderes de Cristo eu te expulso deste lugar. A escuridão pareceu recuar por um momento, como se as palavras tivessem algum efeito. Mas então avançou novamente, mais densa e ameaçadora. O coroinha gritou de terror quando viu 2 olhos vermelhos brilharem dentro daquela massa escura. Olhos que não eram humanos nem animais. Olhos antigos e cheios de uma raiva primordial. Dona Zulmira, num ato de coragem nascido do desespero, pegou o terço que sempre carregava e se colocou ao lado do padre. Juntos, eles começaram a rezar, suas vozes unidas, tremendo mas determinadas. Por um momento, pareceu que suas orações estavam funcionando. A escuridão oscilou, como se estivesse sendo empurrada para trás por uma força invisível. Os olhos vermelhos piscaram, perdendo um pouco do seu brilho. Mas então o padre tropeçou nas palavras de uma oração. Foi apenas um pequeno erro, uma sílaba trocada no latim antigo. Mas foi suficiente. A escuridão avançou de repente, envolvendo o padre como um manto negro. Ele gritou uma vez, um grito de puro terror, e então foi silenciado. Quando a escuridão recuou, o padre estava caído no chão, seu rosto contorcido numa expressão de horror absoluto, os olhos abertos, mas sem vida, fixos no teto. Seu corpo parecia ter envelhecido décadas em segundos, a pele ressecada como se toda a umidade tivesse sido sugada dele. O coroinha soltou um grito agudo e correu para fora da casa, desaparecendo na noite. Dona Zulmira ficou paralisada, incapaz de se mover, incapaz até mesmo de gritar. O valente se colocou na frente dela, latindo furiosamente para a escuridão, numa última tentativa desesperada de proteger sua dona. A escuridão avançou novamente, dessa vez na direção de Dona Zulmira. Ela sentiu o frio mais intenso que já tinha experimentado na vida, um frio que parecia congelar sua alma. Fechou os olhos, certa de que seu fim tinha chegado. Mas então, algo inesperado aconteceu. O papagaio louro, que estava quieto até aquele momento, começou a repetir uma frase que o finado marido de Dona Zulmira costumava dizer: "Respeita o que não é seu, respeita o que veio antes." A escuridão parou.
Os olhos vermelhos se voltaram para o pássaro, que continuava repetindo a frase, como se entendesse seu significado profundo. Houve um momento de completa imobilidade, como se o tempo tivesse parado. E então, lentamente, a escuridão começou a recuar. Saiu pela porta destruída e foi em direção ao poço que eles tinham fechado mais cedo. Dona Zulmira, reunindo toda a coragem que lhe restava, pegou o lampião reserva, acendeu-o e seguiu a sombra até lá, mantendo uma distância segura. A sombra parou sobre o poço fechado. Os olhos vermelhos olharam diretamente para Dona Zulmira, não com raiva agora, mas com algo que parecia ser uma exigência, um pedido mudo, mas urgente. Compreendendo de repente, Dona Zulmira falou, sua voz surpreendentemente firme. O lugar é seu. Eu não devia ter mexido. Pode ficar com ele. Eu não vou mais perturbar. A sombra pareceu considerar suas palavras. Depois, lentamente, afundou no chão, penetrando a terra sobre o poço fechado, até desaparecer completamente. O cheiro de podridão foi embora com ela, substituído pelo aroma familiar da terra molhada e das plantas do campo. Dona Zulmira caiu de joelhos, exausta e traumatizada, mas viva. O valente veio até ela, lambendo seu rosto como se quisesse verificar se ela estava bem. Na manhã seguinte, homens da cidade vieram buscar o corpo do padre. A história oficial foi que ele tinha sofrido um ataque cardíaco, mas ninguém que viu seu rosto contorcido de terror acreditou nisso. O coroinha foi encontrado vagando pela estrada em estado de choque, incapaz de falar sobre o que tinha visto. Dona Zulmira cercou a área do poço com uma cerca alta e nunca mais se aproximou daquele lugar. Sobre o poço fechado, ela colocou uma cruz de madeira e plantou flores ao redor, como um pedido de desculpas silencioso para o que quer que morasse ali embaixo. Os anos se passaram. Dona Zulmira continuou vivendo em seu sítio, cuidando de suas plantas e animais. Ela nunca contou a história completa para ninguém, exceto para o novo padre que veio substituir o padre Joaquim. E mesmo assim, apenas o suficiente para garantir que ninguém jamais perturbaria aquele lugar novamente. Vez ou outra, nas noites de lua cheia, ela sentia um arrepio na espinha e tinha a impressão de ver uma sombra se movendo perto da moita de bambu. Mas a sombra nunca mais se aproximou da casa, nunca mais tentou entrar. Era como se um acordo silencioso tivesse sido estabelecido. Ela respeitaria o território da criatura e a criatura respeitaria o dela. Os mais velhos da região dizem que aquele pedaço de terra sempre foi diferente. Dizem que os antigos, muito antes dos portugueses chegarem, consideravam o lugar sagrado e faziam oferenda lá, pedindo proteção e boa colheita. Dizem também que aqueles que desrespeitam a terra e seus guardião invisível sempre acabam pagando um preço alto. Dona Zulmira aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ela nunca mais escavou um palmo de terra sem antes pedir licença em voz alta e deixar uma pequena oferenda. Geralmente um prato com as primeiras frutas da colheita ou um pouco de mel. E curiosamente, desde que começou a fazer isso, suas colheitas foram mais abundantes que nunca. Seus animais mais saudável. E até mesmo o poço antigo, que estava secando, voltou a ter água fresca e cristalina. Os filhos de Dona Zulmira insistiam para que ela vendesse o sítio e fosse morar na cidade com eles, principalmente depois que ela começou a ficar mais fraca com a idade. Mas ela sempre recusava, dizendo que tinha um compromisso com aquela terra. A gente não possui a terra, ela costumava dizer. A terra que nos possui e tem coisa nela que estão aqui muito antes de nós e vão continuar muito depois que a gente for embora. Quando Dona Zulmira finalmente partiu dessa vida, aos 93 anos de idade, foi encontrada sentada em sua cadeira de balanço na varanda, um sorriso sereno no rosto, como se estivesse apenas tirando um cochilo na tarde quente. O valente, velho e cego estava deitado a seus pés, também sem vida, como se tivesse decidido acompanhá-la em sua última jornada. Os filhos venderam o sítio
mas fizeram questão de avisar o novo proprietário sobre o local cercado e a importância de não perturbá-lo. O homem, um fazendeiro de cidade grande que não acreditava em superstição de gente da roça, riu e disse que a primeira coisa que faria seria arrancar aquela cerca feia e aproveitar o terreno. Uma semana depois de se mudar para o sítio, o fazendeiro desapareceu. Sua caminhonete nova foi encontrada perto da moita de bambu, as portas abertas, a chave ainda na ignição. Dentro da cerca que ele tinha jurado derrubar, a cruz de madeira estava caída no chão e a terra parecia recém-remexida, como se alguém ou algo tivesse saído de lá. As buscas duraram semanas, mas o corpo nunca foi encontrado. A família do fazendeiro vendeu a propriedade rapidamente, por um preço muito abaixo do valor de mercado, querendo se livrar o mais rápido possível daquele lugar. O sítio passou por vários donos depois disso. Alguns respeitavam o local sagrado e viviam em paz. Outros não, e sempre acontecia alguma tragédia que os fazia abandonar o lugar às pressas. Com o tempo, a história de Dona Zulmira e da sombra no terreiro se transformou em lenda local. Um causo que os mais velhos contavam no serão para assustar as crianças. Mas os velhos sabem que não é apenas uma história. E se você passar por aquela estrada de terra no interior de Minas e ver um pequeno sítio com uma cerca antiga protegendo o que parece ser um pedaço de terra comum, faça como Dona Zulmira. Respeite o que não é seu. Respeite o que veio antes. Porque na roça, onde o céu parece mais perto e a noite mais escura, há coisa que a gente não vê durante o dia, mas que estão sempre lá, observando, esperando. Coisa que estavam aqui muito antes de nós chegarmos e que continuarão muito depois de irmos embora. Coisa que é melhor deixar em paz. E se algum dia você sentir um cheiro estranho de terra de cemitério numa noite de lua cheia e ver uma sombra mais escura que a noite se movendo entre as árvores, não se aproxime. Faça como Dona Zulmira fez. Reconheça seu erro, peça desculpa e prometa nunca mais perturbar o que deve ficar escondido. Porque nem todas as sombras são apenas ausência de luz. Algumas são presença de algo muito antigo, muito poderoso e muito, muito perigoso. A terra guarda segredo que é melhor nem saber, costumava dizer Dona Zulmira. E tem lugar onde a gente não deve pôr os pés, por mais que a curiosidade nos empurre. Sabe as palavras de quem aprendeu da maneira mais dura que algumas fronteiras não foram feitas para serem cruzadas e que nem todos os tesouros escondidos devem ser desenterrados. Há mistério na terra da roça que a cidade grande nunca vai entender. Mistério que os antigos respeitavam, mas que nós, com nossa pressa e nossa ganância, esquecemos como honrar. E às vezes, esse esquecimento cobra um preço alto demais. Era a época de plantio, quando tudo começou lá na propriedade de Dona Sebastiana, uma senhora viúva de 62 anos que morava sozinha numa casa simples, de parede de adobe e telhado antigo, no fim de uma estrada de terra no interior do Pernambuco. A chuva tinha chegado depois de uma seca braba que durou quase 2 anos e o povoado inteiro estava animado com a possibilidade de finalmente ter uma boa colheita. O sítio de Dona Sebastiana não era dos maiores, mas dava para ela viver com certo conforto. Tinha um terreiro grande onde secava café e feijão, uma horta bem cuidada, um chiqueiro com 3 porcos, um galinheiro com umas 15 galinhas e um pé de jaca enorme que dava sombra para casa nas tardes mais quentes. Desde que o marido faleceu, uns 7 anos atrás, ela cuidava de tudo praticamente sozinha, com a ajuda ocasional de Zé Pequeno, um rapaz da vizinhança que vinha uma vez por semana para ajudar no serviço mais pesado. Dona Sebastiana não era uma pessoa de muita conversa, mas era respeitada por todo mundo na região. Conhecia de erva medicinal como ninguém e frequentemente o povo do povoado ia até ela em busca de remédio para dor de barriga, febre, reumatismo e outros males. Tinha aprendido tudo com a mãe, que aprendeu com a avó,
numa tradição que vinha de muito longe. Naquela sexta-feira, Dona Sebastiana tinha acordado mais cedo que o normal. Uma inquietação estranha no peito não deixou ela dormir direito durante a noite. Era como se alguma coisa tivesse chamando ela, um pressentimento que não sabia explicar. Já tinha vivido tempo suficiente para saber que quando esse tipo de sensação aparecia, era bom ficar atenta. Saiu para o quintal antes mesmo do sol nascer, ainda no escuro da madrugada, para alimentar as galinhas e começar a lida diária. A lua estava minguando, mas ainda dava para enxergar o suficiente sem precisar de lampião. O silêncio era quase completo, quebrado apenas pelo barulho de grilos e, de vez em quando, o pio de uma coruja distante. Foi quando ela viu. Ali, perto da porteira que separava o terreiro do resto da propriedade, alguma coisa branca se mexia. No começo, Dona Sebastiana pensou que fosse apenas a névoa da manhã, que às vezes ficava espessa naquela época do ano. Mas a forma branca parecia mais sólida que névoa, mais alta também, como se fosse uma pessoa usando um lençol ou uma roupa clara. "Quem está aí?" perguntou sua voz firme, apesar do susto. Nenhuma resposta veio. A figura ficou parada por um momento, como se estivesse olhando na direção dela. Depois se moveu lentamente em direção à mata que ficava nos fundos da propriedade. Não andava como gente normal anda. Era um movimento estranho, como se flutuasse, sem fazer barulho nenhum ao passar pelo chão de terra. Dona Sebastiana, apesar de assustada, não era mulher de correr. Pegou o rastelo que estava encostado na parede da casa e, com passos firmes, foi até onde tinha visto a figura. Não havia nenhum sinal de que alguém tinha passado por ali. Nenhuma pegada na terra úmida, nenhum galho quebrado, nada. "Deve ter sido impressão minha", murmurou para si mesma, tentando se convencer, mas lá no fundo sabia que tinha visto alguma coisa. O dia seguiu seu curso normal. Zé Pequeno apareceu depois do almoço para ajudar a arrumar a cerca que tinha sido danificada pela chuva forte da semana anterior. Dona Sebastiana não comentou com ele sobre o que tinha visto de manhã. Não queria que o rapaz pensasse que ela estava ficando maluca da cabeça. Foi só quando a noite caiu e ela estava sozinha de novo que a lembrança do vulto branco voltou com força. Sentada na cadeira de balanço da varanda, tentando aproveitar a brisa fresca da noite, Dona Sebastiana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tinha a estranha sensação de que estava sendo observada. Olhou ao redor, tentando enxergar algo na escuridão, além da luz fraca do lampião que iluminava a varanda. O cachorro, um vira-lata chamado Tunico, que normalmente latia para qualquer movimento estranho, estava quieto demais, deitado a seus pés, com as orelhas em pé, atento. "Que foi, Tunico? Tá vendo alguma coisa?" perguntou baixinho, passando a mão pela cabeça do animal. O cachorro soltou um ganido baixo, como se estivesse com medo. Foi então que o lampião começou a falhar. A luz tremeluziu, diminuiu, quase apagou. Depois voltou um pouco mais fraca. Uma brisa gelada passou pela varanda, fazendo Dona Sebastiana se encolher de frio, apesar da noite estar quente. E lá estava ela de novo. A mesma figura branca que tinha visto de manhã, agora parada entre duas árvores, a uns 20 metros da casa. Dessa vez, Dona Sebastiana conseguiu ver um pouco mais de detalhes. Parecia ser uma mulher usando um vestido branco comprido, antiquado, como aqueles que se usava em casamento muito tempo atrás. Mas o rosto era apenas uma mancha escura, sem feições definidas. Tunico começou a tremer, mas não latiu. Estava claramente apavorado, o rabo enfiado entre as pernas. Dona Sebastiana sentiu o coração disparado, mas conseguiu encontrar coragem para falar. "Quem é você e o que quer aqui?" A figura não respondeu. Em vez disso, ergueu um braço esquelético e apontou diretamente para Dona Sebastiana. Depois, lentamente, apontou para o chão, perto de onde estava.
Foi nesse momento que o lampião apagou completamente, deixando tudo no escuro. Quando Dona Sebastiana conseguiu acendê-lo novamente, depois de muito lutar com as mãos trêmulas, a figura tinha desaparecido. Na manhã seguinte, Dona Sebastiana não contou para ninguém o que tinha acontecido, mas aquilo não saía da sua cabeça. Durante toda a manhã, enquanto fazia seus afazeres, ficava pensando no que aquela visagem queria dela. Porque tinha apontado para o chão? Seria uma alma penada querendo indicar algo? Depois do almoço, tomou uma decisão. Pegou uma pá e foi até o local exato onde tinha visto a figura branca. A terra ali era mais escura, coberta por folha seca de várias estações. Começou a cavar sem saber exatamente o que estava procurando. Tinha cavado uns 30 centímetros quando a pá bateu em algo duro. Ajoelhando-se, Dona Sebastiana usou as mãos para afastar a terra restante e descobriu uma caixa de madeira antiga, do tamanho de uma caixa de sapato, mas mais alta. A madeira estava escurecida pela umidade, mas parecia ter sido bem trabalhada, com desenhos entalhados na tampa. Com as mãos trêmulas, Dona Sebastiana retirou a caixa da terra. Não era muito pesada. Balançando-a gentilmente, ouviu algo se movendo dentro. A tampa não tinha fechadura, apenas uma pequena trava de metal. Meu Deus do céu, o que será que tem aqui? Murmurou para si mesma, sentindo um misto de curiosidade e medo. Após um momento de hesitação, abriu a tampa. Dentro havia um terço antigo, feito de contas negras que brilhavam de forma estranha sob o sol, uma carta amarelada pelo tempo e dobrada cuidadosamente, e uma fotografia em preto e branco, muito antiga e desbotada, de uma jovem mulher usando um vestido de noiva. A fotografia tinha uma mancha escura bem onde deveria estar o rosto da noiva. Dona Sebastiana sentiu o sangue gelar nas veias. A mulher da fotografia usava exatamente o mesmo vestido que a visagem que ela tinha visto. Com mãos tremendo, pegou a carta e desdobrou com cuidado. O papel estava frágil, ameaçando se desfazer a qualquer toque mais brusco. A letra era trabalhada, daquelas de quem aprendeu a escrever em escola antiga. Quem encontrar este objeto, saiba que ele guarda uma história e um pedido. Sou Maria das Dores e fui assassinada no dia do meu casamento em 1932. Meu corpo foi enterrado onde esta caixa agora está, sem os ritos apropriados, sem uma cruz para marcar meu descanso. O terço que aqui deixo era de minha mãe, a única coisa que me restou dela. Peço a quem encontrar que dê a ele e a mim o destino apropriado. Até que isso aconteça, não poderei encontrar descanso. Dona Sebastiana sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Lembrou-se então de histórias que seu avô contava sobre uma moça que tinha sumido no dia do casamento, muito tempo atrás, antes mesmo dele nascer. Diziam que ela tinha fugido com outro homem, abandonando o noivo no altar. Mas aparentemente a verdade era outra, muito mais sinistra. Naquela noite, Dona Sebastiana mal conseguiu dormir. A cada barulho, a cada soprar do vento nas folhas, achava que era a mulher do vestido branco voltando. Deixou a caixa aberta sobre a mesa da cozinha, com o terço e a carta dentro, e acendeu uma vela ao lado, numa tentativa de mostrar à alma penada que havia entendido o recado. Quando finalmente caiu no sono, já perto da madrugada, sonhou com a mulher do vestido branco. Mas no sonho, ela não era uma visagem assustadora. Era apenas uma jovem triste, com lágrimas escorrendo pelo rosto agora visível, um rosto bonito e jovem que parecia implorar por ajuda. Na manhã seguinte, Dona Sebastiana foi até o povoado. Primeira vez em quase 2 meses que ia até lá. Procurou o padre Anselmo, um homem já idoso que cuidava da pequena igreja local. Padre, preciso da sua ajuda, disse ela, depois de contar toda a história. Encontrei um corpo sem batismo cristão e uma alma que precisa de descanso. O padre Anselmo, que já tinha ouvido todo tipo de história em seus 40 anos de sacerdócio, não duvidou da palavra de Dona Sebastiana.
Conhecia a mulher bem o suficiente para saber que ela não inventaria uma história dessas. Vamos até lá amanhã de manhã, disse ele. Levarei o que é necessário para dar um enterro digno a essa pobre alma. Naquela noite, Dona Sebastiana percebeu que a presença da visagem estava mais forte. O frio dentro da casa era tanto que ela podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens no ar, apesar do calor que fazia lá fora. O Tunico não parava de ganir, encolhido embaixo da mesa, recusando-se a sair mesmo quando ela chamava. As velas que tinha acendido perto da caixa com o terço acendiam e apagavam sem razão aparente. As portas e janela fechada batiam como se houvesse uma ventania forte, mas o ar lá fora estava parado. A figura da mulher de branco apareceu várias vezes durante a noite. Às vezes era apenas um vislumbre no canto do olho. Às vezes era mais sólida, parada no meio da sala, olhando para Dona Sebastiana com aquele espaço vazio onde deveria estar o rosto. Não parecia agressiva, mas a tristeza e angústia que emanava dela eram quase palpáveis, como um peso físico que comprimia o peito de Dona Sebastiana. Amanhã vamos resolver isso, Dona Sebastiana prometeu em voz alta, como se a visagem pudesse ouvi-la. O padre virá e daremos o descanso que você merece. Por um breve momento, a figura pareceu ficar mais calma, menos agitada. Depois, dissolveu-se no ar como fumaça. O resto da noite foi um pouco mais tranquilo, embora Dona Sebastiana ainda sentisse aquela presença invisível observando cada movimento seu. Na manhã seguinte, o padre Anselmo chegou cedo, acompanhado de 2 rapazes do povoado que tinham se oferecido para ajudar. Trouxeram pás, uma cruz de madeira e tudo o que era necessário para um enterro adequado. Dona Sebastiana os levou até o local onde tinha encontrado a caixa. Enquanto os rapazes cavavam um pouco mais fundo, logo encontraram restos humanos. Ossos frágeis e amarelados pelo tempo, alguns pedaços de tecido que deviam ter sido o vestido de noiva, agora quase completamente deteriorado. O padre Anselmo realizou os ritos fúnebres ali mesmo, benzendo os restos, rezando as orações apropriadas. Dona Sebastiana colocou o terço de volta junto aos ossos, conforme sentia que devia fazer. O corpo foi enterrado adequadamente, agora com uma cruz marcando o local e uma pequena lápide improvisada com o nome da falecida e a data aproximada da morte. Que ela encontre a paz que não teve em vida, disse o padre ao terminar o serviço. Naquela noite, Dona Sebastiana estava exausta, mas também aliviada. Tinha feito o que a alma penada pedia. Antes de se deitar, acendeu uma vela no quarto e rezou um terço inteiro pela alma de Maria das Dores. O sono veio rápido e profundo. E foi durante esse sono que Dona Sebastiana teve um sonho vívido. Nele, uma jovem mulher vestida de noiva, com o rosto claramente visível agora, bonito, sereno, se aproximava dela. Não havia nada de assustador nela. Pelo contrário, emanava uma luz suave e reconfortante. Obrigada, disse a jovem no sonho, sua voz suave como brisa. Agora posso descansar em paz, mas preciso avisar, ele ainda está aqui. Quem? Perguntou Dona Sebastiana no sonho, sentindo um início de inquietação. Aquele que me matou, respondeu a noiva. Meu noivo. Ele não queria que eu desistisse do casamento, mesmo quando descobri a verdade sobre ele. Ele me seguiu até aqui, me matou e me enterrou sem ninguém saber. E agora ele sabe que você descobriu. Ele não vai gostar disso. Dona Sebastiana acordou com um sobressalto, o coração batendo descontroladamente. O quarto estava gelado, muito mais frio que o normal. A vela que tinha acendido antes de dormir tinha se apagado, deixando apenas o cheiro de fumaça no ar. E foi então que ela ouviu passos pesados do lado de fora da casa. Não eram os passos arrastados da noiva fantasma, eram firmes, decididos, os passos de um homem. Tunico começou a latir furiosamente, algo que não tinha feito quando a visagem da noiva apareceu.
O cachorro correu até a porta rosnando, o pelo do pescoço todo eriçado. Dona Sebastiana levantou-se da cama devagar, tentando não fazer barulho. Pegou a espingarda velha que mantinha encostada na parede desde a morte do marido. Arma que nunca tinha precisado usar, mas que sabia muito bem como funcionava. Os passos pararam em frente à porta. Houve um momento de silêncio absoluto, quebrado apenas pelo rosnar baixo de Tunico. Depois, uma voz masculina, grave e áspera, falou do outro lado da porta. Sei que você está aí dentro, véia. Sei o que você encontrou. Você não devia ter mexido nisso. Dona Sebastiana sentiu o sangue gelar nas veias. A voz não parecia humana. Era como se viesse de muito longe, ou de muito tempo atrás, carregada de uma maldade antiga. Vá embora, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não tem mais nada para você aqui. Uma risada seca, sem humor, veio do outro lado da porta. Você não sabe com quem está mexendo, véia. Ela era minha, ia ser minha esposa. Ninguém podia tirar ela de mim. Ninguém. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. Dona Sebastiana havia trancado, claro, mas de alguma forma sabia que isso não impediria o que estava do outro lado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começou a rezar Dona Sebastiana, lembrando das palavras que o padre tinha dito mais cedo. Essa alma já encontrou seu descanso. Você não tem mais poder sobre ela. Um rugido de raiva veio do outro lado, seguido por um baque forte contra a porta, como se alguém tivesse se jogado contra ela. A madeira velha estalou, mas aguentou. Tunico latia freneticamente agora, pulando contra a porta como se quisesse defender a casa do invasor. Dona Sebastiana continuou rezando, as palavras saindo cada vez mais fortes. Lembrou-se do terço que tinha devolvido junto com os restos de Maria das Dores e, de repente, entendeu por que era tão importante para a moça. Não era apenas uma lembrança da mãe, era uma proteção contra o mal que a tinha seguido. Ela está protegida agora, disse Dona Sebastiana em voz alta. Você não pode mais alcançá-la. Vá em paz. Um grito de fúria inumana veio do outro lado da porta, tão alto e terrível que Dona Sebastiana teve que cobrir os ouvidos. A casa inteira pareceu tremer com a força daquele som. Depois, silêncio. Dona Sebastiana ficou parada, a espingarda ainda firme nas mãos, esperando. Os minutos se passaram e nada aconteceu. Tunico havia parado de latir e agora farejava a porta curioso. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, Dona Sebastiana finalmente criou coragem para destrancar a porta e abri-la. Não havia ninguém lá fora. Nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Mas o chão em frente à entrada estava marcado como se algo muito pesado e quente tivesse estado parado ali, deixando uma impressão chamuscada na madeira da varanda. Nos dias que se seguiram, Dona Sebastiana reforçou as proteções espirituais da casa. Pendurou ramos de arruda nos cantos, colocou sal grosso nas entradas, manteve velas acesas para Nossa Senhora. O padre Anselmo veio abençoar a propriedade inteira, especialmente o local onde Maria das Dores tinha sido enterrada. Por um tempo, tudo ficou tranquilo. A visagem da noiva não apareceu mais, e nem se ouviu os passos ameaçadores do homem misterioso. Dona Sebastiana quase conseguiu se convencer de que tudo tinha acabado. Foi quase um mês depois, numa noite sem lua, que o pesadelo recomeçou. Dona Sebastiana estava sentada na varanda, como fazia todas as noites antes de dormir, quando Tunico começou a agir estranho. O cachorro olhava fixamente para algo na escuridão, além do alcance da luz do lampião, rosnando baixinho. Seguindo o olhar do animal, Dona Sebastiana viu uma figura se movendo entre as árvores. Não era a noiva de branco. Era a silhueta de um homem, alto e magro, que parecia observá-la de longe. O ar ficou repentinamente frio e um cheiro estranho de enxofre e carne podre invadiu o ambiente. Tunico recuou, ganindo, e se escondeu dentro da casa. A figura masculina começou a se aproximar lentamente.
Não andava exatamente. Era como se deslizasse sobre o chão. À medida que chegava mais perto, Dona Sebastiana podia ver detalhes. Era um homem usando roupas antigas, como as de um casamento do século passado. Mas seu rosto era apenas uma sombra mais escura que a noite, com 2 pontos brilhantes onde deveriam estar os olhos. Pensei que tinha se livrado de mim, não é? Disse a voz grave e áspera que Dona Sebastiana reconheceu da noite anterior. Mas eu não desapareci. Nunca vou desaparecer. Dona Sebastiana levantou-se da cadeira, as pernas bambas de medo, mas a voz firme. O que você quer? Maria já está em paz. A figura soltou uma risada seca. Maria, minha doce Maria. Ela ia ser minha. Ninguém mais podia tê-la. E agora, véia, você vai pagar por interferir. Dona Sebastiana recuou até a porta da casa, rezando baixinho todas as orações que conhecia. A figura continuava se aproximando, e quanto mais perto chegava, mais o ar ficava pesado e difícil de respirar. Foi então que um som melodioso ecoou pela noite. Uma cantoria suave, como se alguém estivesse entoando uma antiga canção de ninar. A figura do homem parou, como que surpreendida. Entre ele e Dona Sebastiana, materializou-se lentamente a figura de Maria das Dores, não mais assustadora como antes, mas radiante, iluminada por uma luz suave que parecia vir de dentro dela. Seu rosto era claramente visível agora, jovem, sereno, determinado. Em suas mãos, segurava o terço de contas negras que Dona Sebastiana havia enterrado com seus restos. Você não tem mais poder sobre mim, Augusto, disse Maria, sua voz clara como água. E não vai fazer mal a essa mulher que me ajudou. O homem, Augusto, soltou um grito de raiva e tentou avançar, mas parecia incapaz de atravessar algum tipo de barreira invisível que a presença de Maria criava. Você é minha, rugiu ele. Sempre foi e sempre será. Maria balançou a cabeça suavemente. Nunca fui sua. E agora estou livre. E você também pode estar se deixar o ódio para trás. Augusto pareceu hesitar por um momento. A escuridão ao seu redor oscilou, como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Por um breve instante, seu rosto tornou-se visível. Um homem que poderia ter sido bonito em vida, mas que agora estava contorcido pela raiva e amargura. Nunca, sussurrou ele finalmente, nunca vou deixar você ir. Maria suspirou tristemente. Então, você escolheu seu destino. Ela ergueu o terço, que brilhou com uma luz intensa. Pela paz que encontrei, pelo descanso que me foi dado, eu te expulso deste lugar. Um grito terrível cortou a noite. A figura de Augusto pareceu se contorcer, como se estivesse sendo rasgada de dentro para fora. Uma ventania forte surgiu do nada, girando ao redor dele como um tornado miniatura. Por um momento, tudo que Dona Sebastiana conseguia ver era essa tempestade de escuridão e raiva. Quando tudo se acalmou, Augusto tinha desaparecido. Apenas Maria permanecia, brilhando suavemente na noite. Ela se virou para Dona Sebastiana, um sorriso gentil nos lábios. Obrigada pelo que fez por mim. Ele não vai mais incomodar você. Consegui mandá-lo para longe daqui, para um lugar onde poderá refletir sobre seus atos. Ele vai voltar? Perguntou Dona Sebastiana, ainda trêmula com tudo que tinha presenciado. Maria balançou a cabeça. Não nesta vida. Talvez, em outra existência, ele encontre a paz que rejeitou nesta. Quanto a mim, agora posso realmente descansar. Lentamente, a figura de Maria foi ficando mais transparente, menos sólida. Antes de desaparecer completamente, ela disse: Cuide bem do meu terço. Ele protegeu minha família por gerações. Agora é seu. Dona Sebastiana olhou para suas mãos e, com surpresa, viu que estava segurando o terço de contas negras que tinha enterrado com Maria. Não entendia como tinha chegado ali, mas sentiu que era certo aceitá-lo. Vou cuidar bem dele, prometeu.
Maria sorriu uma última vez e então desapareceu completamente, deixando apenas uma sensação de paz e uma leve fragrância de flores no ar. Nos meses e anos que se seguiram, Dona Sebastiana nunca mais foi perturbada por visagens ou espíritos. A cruz no local onde Maria havia sido enterrada se tornou um pequeno santuário local, onde pessoas da região deixavam flores e pediam graças. Muitos diziam que milagres aconteciam ali, especialmente para moças que buscavam proteção contra relacionamentos abusivos. O terço de contas negras passou a ser o bem mais precioso de Dona Sebastiana. Ela o usava todos os dias e parecia que desde então sua vida ficou mais tranquila. As colheitas mais fartas, as doenças mais raras. Vez ou outra, em noites muito quietas, ela tinha a impressão de ouvir uma suave cantoria vinda da direção do túmulo, como se Maria estivesse cantando de alegria por finalmente ter encontrado paz. Os mais antigos do povoado começaram a dizer que aquela história explicava muitas coisas estranhas que aconteciam na região desde tempo que ninguém lembrava mais. Sumiço de pessoas, morte misteriosa, visagem que apareciam nas encruzilhadas em noites sem lua. É sempre assim, dizia Dona Sebastiana quando alguém perguntava sobre a história. Os mortos só querem descanso e justiça. Quando não conseguem nenhum dos dois, ficam por aí, vagando, esperando que alguém escute o que eles têm a dizer. Ela nunca mais teve medo do escuro ou de ficar sozinha em sua casa. Sabia agora que havia coisas entre o céu e a terra que a gente não entende direito, mas que nem todas eram ruins. Algumas almas, mesmo depois de partir, ainda olhavam por aqueles que as ajudaram. E às vezes, nas noites de lua cheia, quando o vento soprava nas folhas das árvores criando uma melodia suave, Dona Sebastiana tinha certeza que Maria estava por perto, não como uma visagem assustadora, mas como uma presença amiga, uma guardiã silenciosa. O terço de contas negras passou a ser uma espécie de lenda local. Diziam que tinha sido abençoado por um poder antigo, mais velho que a igreja e seu santo. Alguns até diziam que as contas eram feitas de semente de uma árvore que não existia mais, plantada pelos primeiros habitantes daquela terra, muito antes dos portugueses chegarem. Quando perguntavam a Dona Sebastiana se a história era verdade, ela apenas sorria e dizia: "Cada um acredita no que quer. Eu só sei o que vi com esses olhos que a terra há de comer." E assim a história da noiva fantasma e seu terço protetor entrou para o repertório dos causos da região, contada em volta das fogueiras, nas festas de São João, sussurrada nas reuniões de família, passada de geração em geração, como um lembrete de que algumas vezes os mortos voltam não para assombrar, mas para encontrar justiça e paz. Dizem os mais velhos que ainda hoje, quem passa pela propriedade de Dona Sebastiana em noites muito escuras, pode ouvir o eco distante de uma cantoria triste, como uma antiga canção de ninar. E se prestar atenção, pode ver de relance a silhueta de uma jovem de branco caminhando tranquilamente entre as árvores, finalmente em paz. Mas esses são apenas causos da roça, história que o povo conta. Cada um acredita no que quer e no que tem coragem de acreditar. O cafezal dos Pereira não era o maior da região, mas todo mundo daquela parte do sul de Minas sabia que produzia um dos melhores cafés que já se provou naquelas bandas. A propriedade pertencia à família desde os tempos do Império, passando de geração em geração, sempre com o mesmo cuidado e respeito pela terra. Quem tomava conta agora era Dona Josefa Pereira, uma senhora de 68 anos, que mesmo depois de ficar viúva há quase uma década, continuava administrando tudo com mão de ferro e olho atento. Todo ano, na época da colheita do café, Dona Josefa contratava trabalhadores das redondezas para ajudar. Era um tempo de muito serviço, mas também de alegria e fartura. O pessoal chegava cedo, antes mesmo do sol aparecer,
e trabalhava até o fim da tarde, colhendo os grãos vermelhos que depois seriam secados no terreiro grande de cimento que ficava na frente da casa-sede. Foi na colheita de 1997 que as coisas estranhas começaram a acontecer. Ninguém podia imaginar que aquele ano seria diferente de todos os outros. A safra prometia ser das melhores, depois de uma temporada de chuva boa e sol na medida certa. Os pés de café estavam carregados, os grãos vermelhos e graúdos. Uma beleza de se ver. Na primeira semana de colheita, tudo correu como de costume. Mas foi na segunda-feira da segunda semana que Timóteo, um dos trabalhadores mais antigos e de confiança de Dona Josefa, veio com uma história estranha. Dona Josefa, a senhora não vai acreditar no que eu vi ontem de noite, disse ele enquanto tomavam o café da manhã na cozinha grande da fazenda, antes de começar o trabalho. O que foi, Timóteo? Perguntou ela, servindo mais um pouco de café na xícara dele. Eu estava voltando para casa, já era bem tarde, quase meia-noite. Quando passei perto daquela parte mais velha do cafezal, lá perto do córrego, vi umas luzes estranhas entre os pés de café. Dona Josefa parou de mexer a colher na xícara e olhou séria para o homem. Que tipo de luz? Era como se fosse vagalume, mas diferente. Mais grande e mais forte. E elas não piscavam como vagalume normal. Ficavam paradas, como se estivesse observando alguma coisa. Contei umas 5 ou 6. Dona Josefa sentiu um arrepio percorrer suas costas. Há muito tempo não ouvia falar daquelas luzes. Sua avó tinha contado histórias sobre elas, mas fazia tanto tempo que quase tinha esquecido. Você chegou perto delas? Perguntou, tentando não demonstrar preocupação. Cruz credo, Dona Josefa. Claro que não. Meu pai sempre dizia para nunca chegar perto de luz estranha no escuro. Dei meia volta e fui pela estrada de cima, mesmo sendo mais longe. Dona Josefa balançou a cabeça em aprovação. Fez bem, Timóteo. Fez muito bem. Naquela noite, depois que todos os trabalhadores tinham ido embora, Dona Josefa ficou sentada na varanda da casa, olhando na direção do cafezal antigo. Não conseguia enxergá-lo dali, ficava do outro lado da propriedade, descendo uma colina suave, perto do córrego que cortava as terras, mas sabia exatamente onde era. Aquela parte do cafezal era a mais antiga, com pé de café que diziam ter mais de 100 anos. Seu avô nunca quis arrancá-los, mesmo quando já não produziam tanto quanto os mais novos. Aqueles pés têm história, ele costumava dizer, e algumas histórias não devem ser interrompidas. Agora, Dona Josefa se perguntava que história era aquela que seu avô nunca tinha contado por completo. Na manhã seguinte, outro trabalhador, o jovem Romero, de apenas 19 anos, também relatou ter visto as luzes misteriosas. Eu estava indo pescar no córrego, Dona Josefa, explicou ele, visivelmente nervoso. Saí bem cedinho, ainda estava escuro. Quando passei pelo cafezal velho, vi aquelas luzes entre os pés. Pensei que fosse lanterna de alguém, mas não tinha ninguém lá. E as luzes se moviam de um jeito estranho, como se tivessem, sei lá, dançando. Você chegou perto? Perguntou Dona Josefa, temendo a resposta. Cheguei sim, admitiu Romero, baixando os olhos. Sou curioso mesmo, quis ver o que era. Mas quanto mais eu chegava perto, mais as luzes se afastavam, sempre mantendo a mesma distância de mim. Aí comecei a ficar com medo e desisti. Dona Josefa suspirou aliviada. Não volta mais lá sozinho, Romero, principalmente de noite ou de madrugada. Entendeu? O rapaz concordou com a cabeça, intrigado com a seriedade da patroa. Nos dias seguintes, mais relatos surgiram. Outros trabalhadores também tinham visto as luzes misteriosas, sempre no mesmo lugar, sempre com o mesmo comportamento. Pareciam um vagalume grande demais, flutuavam entre os pés de café mais velho e se afastavam quando alguém tentava chegar perto. A história se espalhou rapidamente pela região. Logo, gente de outros sítios e fazenda começaram a aparecer na propriedade dos Pereira, curiosos para ver o fenômeno.
Dona Josefa tentou desencorajar as visitas, mas era impossível controlar o entra e sai de tanta gente. Foi quando as coisas começaram a piorar. O primeiro sinal de que algo realmente ruim estava acontecendo veio quando seu Adelino, o capataz da fazenda há mais de 30 anos, encontrou um dos pés de café do cafezal antigo completamente seco, como se tivesse morrido da noite para o dia. "Nunca vi nada assim, Dona Josefa", disse ele coçando a cabeça enquanto examinavam o pé morto. "Ontem mesmo esse pé estava verdinho, cheio de vida. Agora olha só, parece que secou por dentro, que nem tivesse sido queimado." Dona Josefa tocou uma das folhas secas. Desintegrou-se em suas mãos como cinza. "Tem certeza que não foi fogo, Adelino?" "Absoluta. Não tem marca de queimado em volta, nem cheiro. E só foi esse pé aqui, os outros do lado tão perfeito." Nos dias seguintes, mais pés de café apareceram secos da mesma forma misteriosa. Sempre um aqui, outro ali, sem nenhum padrão aparente. Todos no cafezal antigo. E sempre perto de onde as luzes tinham sido vistas. A situação ficou ainda mais perturbadora quando os animais começaram a agir de forma estranha. As galinhas se recusavam a botar ovo. Os cachorros uivavam a noite toda olhando na direção do cafezal e até mesmo as vacas davam menos leite, como se estivessem doentes ou assustadas com algo. Dona Josefa estava cada vez mais preocupada. A colheita continuava, mas os trabalhadores estavam nervosos. Alguns até tinham deixado o serviço com medo. Foi então que ela decidiu procurar a única pessoa que talvez pudesse ter resposta. Tia Anastácia, a benzedeira mais antiga e respeitada daquela região, que morava numa casinha simples no povoado vizinho. Tia Anastácia devia ter mais de 90 anos. Ninguém sabia ao certo. Pequena e encurvada pelo peso da idade, mas com olho vivo e mente afiada como poucos. Quando Dona Josefa terminou de contar sobre as luzes e os pés de café que secavam misteriosamente, a velha benzedeira ficou em silêncio por um longo tempo, como se estivesse consultando memória muito antiga. "Já faz tempo que não ouço falar dessas luzes", disse finalmente, sua voz rouca e baixa. "A última vez foi quando eu era menina ainda, lá pelos anos de 1920. Foi na fazenda dos Mendonça, que hoje nem existe mais." "E o que aconteceu lá?" perguntou Dona Josefa ansiosa. "A mesma coisa. Primeiro as luzes, depois os pés de café secando, os animais assustados, mas lá foi pior. Muito pior." A velha fez uma pausa como se decidindo se devia ou não continuar. Começaram a acontecer acidente. Trabalhador que caía e quebrava o pescoço. Outro que sumiu no meio do cafezal e nunca mais foi encontrado. Criança que adoecia sem explicação. Dona Josefa sentiu o sangue gelar nas veias. E descobriram o que era. Tia Anastácia mexeu no rosário que sempre carregava no pescoço. Descobriram, sim. Era coisa antiga. De muito antes de qualquer um de nós, coisa dos tempos em que aquela terra pertencia aos escravos. A velha benzedeira contou então uma história que poucos na região conheciam. Nos tempos da escravidão, muitas daquelas terras tinham sido trabalhadas por escravos que sofriam todo tipo de violência. No lugar onde hoje era o cafezal antigo dos Pereira, diziam que tinha sido enterrado um grupo de escravos que tentaram fugir e foram capturados. Enterrado vivo, segundo a lenda, para servir de exemplo aos outros. As luzes são as almas desses pobres que não encontraram descanso, explicou tia Anastácia. De vez em quando elas voltam, quando alguém perturbou o lugar onde eles estão enterrados, ou quando esqueceram de respeitar a memória deles. Mas nós não fizemos nada disso, protestou Dona Josefa. O cafezal está do mesmo jeito há décadas. Ninguém mexeu em nada lá. Tia Anastácia inclinou a cabeça pensativa. Algo mudou, minha filha. Pode não ter sido obra sua, mas algo perturbou aquelas almas. No caminho de volta para a fazenda, Dona Josefa tentava entender o que poderia ter mudado.
Foi quando lembrou das visitas recentes de um homem da capital, um tal de Dr. Freitas, que tinha vindo ver as terras com interesse de comprar uma parte. Ele tinha passado muito tempo no cafezal antigo, tirando foto, fazendo anotação, até mesmo coletando amostra de solo, dizendo que queria fazer análise para um projeto de modernização agrícola. Ao chegar em casa, Dona Josefa foi direto ao telefone e ligou para o número que o tal doutor tinha deixado. Quando ele atendeu, ela foi direta. O senhor mexeu em alguma coisa lá no cafezal antigo, Dr. Freitas? Cavou algum buraco? Tirou alguma coisa de lá? Houve uma pausa do outro lado da linha. Na verdade, sim, Dona Josefa. Encontramos alguns artefatos interessantes enterrados entre os pés mais antigos. Pareciam ser muito velhos, possivelmente do século XIX. Levamos para análise na universidade. Por quê? Há algum problema? Dona Josefa sentiu o coração acelerar. Que tipo de artefatos? Alguns objetos de ferro, como grilhão e correntes, além de ossos que parecem humanos, provavelmente de escravos, pelo que nossos arqueólogos preliminarmente identificaram. É uma descoberta histórica importante, sabia? Estamos pensando em fazer uma escavação mais completa, com a sua permissão, claro. Dona Josefa desligou o telefone sem se despedir, a mente girando com as implicações do que tinha acabado de descobrir. O Dr. Freitas não era apenas um comprador interessado, era um pesquisador que tinha perturbado o descanso daquelas almas antigas. Naquela noite, Dona Josefa não conseguiu dormir. Pela janela do quarto, podia ver ao longe o brilho das luzes misteriosas, que pareciam mais numerosa e agitada que antes. Decidiu que na manhã seguinte falaria com tia Anastácia novamente. Precisava saber como acalmar aquelas almas inquietas. Mas não houve manhã seguinte tranquila. Por volta das 3 da madrugada, Dona Josefa foi acordada por gritos desesperados. Correu para a varanda e viu um clarão vindo da direção do cafezal antigo. Seu primeiro pensamento foi que alguém tinha posto fogo nos pés de café, mas logo percebeu que não era um fogo comum. A luz era azulada e fria, não laranja e quente como a de uma queimada. Vários dos trabalhadores que dormiam nas casas da colônia da fazenda também tinham acordado e olhavam assustados na direção do fenômeno. Sem pensar 2 vezes, Dona Josefa pegou uma lanterna e começou a caminhar na direção do cafezal. Alguns homens, incluindo o velho Timóteo e o capataz Adelino, decidiram acompanhá-la, apesar do medo visível em seus rostos. À medida que se aproximavam, o brilho ficava mais intenso. Não era mais apenas algumas luzes pequenas flutuando entre os pés. Era como se todo o cafezal antigo estivesse iluminado por dentro. Cada folha, cada galho brilhando com uma luz azulada sobrenatural. Quando chegaram na beirada do cafezal, pararam, hesitantes. O que viram deixou todos paralisados de espanto e medo. Entre os pés de café, figuras humanas translúcidas caminhavam lentamente. Homens, mulheres e até crianças. Todos com roupas esfarrapadas de outra época, alguns com marcas visíveis de violência em seus corpos etéreos. Não pareciam sólidos. Era possível ver através deles como se fossem feitos de névoa luminosa. "Valei-me, Nossa Senhora", murmurou Timóteo, fazendo o sinal da cruz. Um dos fantasmas, porque era isso que eram, não havia outra palavra, se virou na direção deles. Era um homem alto, de ombros largos, com marcas de açoite nas costas, que brilhavam como fogo azul. Seus olhos não tinham pupila. Eram apenas orbes luminosos. Ele apontou diretamente para Dona Josefa e começou a caminhar na direção dela. Os outros homens recuaram, mas Dona Josefa, por alguma razão que nem ela entendia, permaneceu firme onde estava. Talvez fosse a idade, que traz uma certa resignação diante da morte, ou talvez fosse a sensação estranha de que aquela figura não queria machucá-la. Quando o fantasma chegou a poucos metros dela, parou. Estendeu a mão como se oferecesse algo. Dona Josefa olhou
e viu que na palma translúcida havia o que parecia ser um pequeno objeto metálico. Sem saber de onde vinha sua coragem, estendeu sua própria mão. O objeto caiu em sua palma, sólido e real, apesar de ter vindo de uma mão espectral. Era uma pequena medalha de metal, muito antiga e corroída, com a imagem do que parecia ser São Benedito, o santo protetor dos escravos. O fantasma falou então, sua voz como o sussurro do vento entre as folhas. Devolvam o que nos pertence, deixem-nos descansar em paz. Depois, tão subitamente quanto tinham aparecido, todas as figuras fantasmagóricas começaram a desvanecer, como névoa sob o sol. A luz foi diminuindo até que o cafezal voltou à escuridão normal da noite. Todos os presentes ficaram em silêncio absoluto por vários minutos, tentando processar o que tinham acabado de presenciar. Foi Adelino quem finalmente quebrou o silêncio. O que fazemos agora, Dona Josefa? A senhora olhou para a pequena medalha em sua mão, sentindo seu peso e significado. Fazemos o que eles pediram. Devolvemos o que é deles e os deixamos descansar em paz. Na manhã seguinte, Dona Josefa fez 3 coisas. Primeiro, ligou novamente para Dr. Freitas e exigiu que ele devolvesse imediatamente todos os objetos e resto humano que tinha levado da fazenda. Segundo, chamou tia Anastácia para vir à propriedade e orientar sobre como proceder. Terceiro, reuniu todos os trabalhadores e contou exatamente o que tinha acontecido, sem esconder nenhum detalhe. Inicialmente, o Dr. Freitas resistiu, dizendo que os artefatos tinham valor histórico e científico. Mas quando Dona Josefa ameaçou processá-lo por invasão de propriedade e roubo, afinal, ele não tinha autorização escrita para levar nada dali, ele cedeu. 3 dias depois, todos os objetos, grilhões, correntes, pequenos pertences pessoais e os ossos foram trazidos de volta à fazenda. Tia Anastácia orientou que fosse realizada uma cerimônia de respeito e despedida. Um espaço no cafezal antigo foi preparado, uma pequena área circular, onde os pés de café foram removidos com cuidado. Ali, cavaram uma cova profunda e adequada, forraram com pano branco de algodão e depositaram todos os restos e pertences encontrados, incluindo a pequena medalha que o fantasma tinha dado a Dona Josefa. O padre da cidade foi chamado e, junto com tia Anastácia, conduziu um ritual que misturava orações católicas com tradições mais antigas, de origem africana, que a velha benzedeira conhecia. Todos os trabalhadores da fazenda e muitos moradores da região participaram, formando um grande círculo ao redor do local. Quando a cova foi fechada, plantaram sobre ela 7 roseiras brancas, uma para cada dia da semana, e colocaram uma cruz de madeira com uma placa que dizia simplesmente: "Aqui descansam almas antigas, que encontrem a paz que lhes foi negada em vida." Naquela noite, todos esperaram apreensivos para ver se as luzes voltariam, mas o cafezal permaneceu escuro e silencioso. No dia seguinte, notaram algo surpreendente. Os pés de café que tinham secado misteriosamente nas semanas anteriores estavam verdes novamente, como se nunca tivessem morrido. A colheita foi retomada e, para a surpresa de todos, foi a mais abundante que a fazenda já tinha visto em década. O café produzido naquele ano ganhou fama na região por seu sabor especialmente rico e aromático. Muitos diziam que era como se a terra, finalmente em paz, tivesse decidido oferecer seus melhores frutos em gratidão. Dr. Freitas nunca mais voltou à propriedade, mas enviou uma carta a Dona Josefa alguns meses depois. Nela, contava que desde que tinha manipulado aqueles objetos antigos, estava sendo assombrado por pesadelos terríveis e sensação constante de estar sendo observado. Perguntava se havia algo que ela pudesse fazer para ajudá-lo. Dona Josefa respondeu com uma carta curta: "Peça perdão sincero às almas que perturbou, e nunca mais mexa no descanso dos mortos." Nos anos seguintes,
A história das luzes do cafezal se espalhou por toda a região. Virou um daqueles causos que o povo conta nas noites de inverno, ao redor da fogueira. Alguns acreditam, outros duvidam, mas ninguém se atreve a desrespeitar a pequena área das roseiras brancas no meio do cafezal antigo. Dona Josefa continuou cuidando da fazenda até ficar muito idosa. Quando sentiu que seu tempo estava chegando, chamou o filho mais velho e contou toda a história novamente, fazendo-o jurar que sempre manteria o respeito por aquele local sagrado e nunca permitiria que ninguém perturbasse o descanso daquelas almas novamente. Uma tradição foi estabelecida na fazenda dos Pereira. Todo dia 13 de maio, data da abolição da escravatura, flores frescas são colocadas junto à cruz das roseiras e uma celebração simples é realizada, com comida, música e oração. Os trabalhadores da fazenda ganham o dia de folga e são convidados a participar da celebração, que é tanto um pedido de perdão pelos erros do passado, quanto uma homenagem àqueles que sofreram, mas nunca foram esquecidos. Dizem que, nessa data específica, quem tem olho sensível pode ver, ao pôr do sol, pequenas luzes azuladas flutuando suavemente entre os pés de café, não mais com raiva ou inquietação, mas como se estivessem dançando, finalmente em paz. A última vez que isso foi relatado foi no ano passado, quando a bisneta de Dona Josefa, que agora administra a fazenda, estava mostrando o cafezal para seus próprios filho pequeno. A menina de 6 anos apontou para os pés de café e perguntou: "Mamãe, quem são aquelas pessoas de luz dançando ali?" A mãe não viu nada, mas sorriu e respondeu: "São os guardião da nossa terra, filha. Eles cuidam de nós e nós cuidamos deles." E assim continua até hoje. A produção da fazenda dos Pereira prospera ano após ano, mesmo quando as outras propriedades da região sofrem com praga ou problema climático. Alguns atribuem isso à técnica moderna de cultivo, outros à qualidade do solo. Mas os mais antigos, os que conhecem a história verdadeira, sabem que é muito mais que isso. É um lembrete silencioso de que a terra guarda memória e de que o respeito pelos que vieram antes de nós, mesmo aqueles cujos nomes a história tentou apagar, traz bênção que nenhuma tecnologia ou dinheiro pode comprar. Por isso, se algum dia você passar pelo interior de Minas e ouvir histórias sobre luz misteriosa em cafezal antigo, não duvide logo de cara. Algumas histórias que parecem impossível carregam verdade que a gente nem sempre consegue entender com a cabeça, só com o coração.